Descubra a jornada transformadora do profeta Elias, lutas, milagres divinos e a bênção da redenção. No terceiro ano de Jeoaquim, Israel se encontrava mergulhado em um caos espiritual sob o reinado de Acabe. A idolatria reinava soberana, e Baal havia sequestrado os corações do povo escolhido do Senhor. É neste cenário escuro que Deus ergue Elias, seu profeta ousado, para chamar a nação de volta ao arrependimento. Em um dia ensolarado no Monte Carmelo, onde a terra ardia sob a influência de deuses mudos, Elias se preparou para o confronto. A brisa suave soprava enquanto a multidão se aglomerava, a expectativa pulsando no ar. Ao seu redor, 450 profetas de Baal se preparavam para invocar seu Deus em vão. Com coragem inflamável, Elias clamou por um sinal do Deus Altíssimo, um fogo do céu que consumiria o holocausto. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele exclamou, erguendo suas mãos, e, num instante sobrenatural, fogo desceu do céu, abrindo os céus em uma manifestação divina que consumiu o holocausto, a madeira e até as pedras. O povo caiu ao chão em adoração, gritando, o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A vitória ressoava nas montanhas, mas a sombra da derrota se aproximava. Jezabel, a rainha ímpia, decidiu que Elias teria que morrer e enviou mensageiros para ameaçá-lo. A notícia atravessou seu coração como uma flecha envenenada, e ele, que antes era valente, agora se via em um deserto de desespero. Caminhando sob o sol escaldante, Elias se viu cercado por dúvidas. Em um momento de fraqueza, sentou-se sob um zimbro e orou, é suficiente, Senhor. Toma a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. Com essa súplica quebrantada, adormeceu, envolto numa profunda tristeza. No entanto, Deus não abandonou seu servo. Um anjo enviado do céu tocou Elias, e um alimento celestial foi-lhe oferecido. Ele renovou suas forças com cada mordida, e sua esperança foi restaurada. Após essa experiência transformadora, Elias levantou-se e seguiu as instruções do Senhor, unindo Eliseu como seu sucessor. Esta nova jornada não é apenas um lembrete de que o plano divino ainda estava em andamento, mas também a esperança de um futuro glorioso para a nação de Israel. Enquanto caminhava com Eliseu nas estradas poeirentas de Israel, um novo desafio pairava no horizonte, uma oportunidade de mostrar a fé em face de mais adversidades. A jornada estava longe de terminar, e a luta pela adoração ao Deus verdadeiro intensificava-se, despertando um espírito heróico em Elias. Então, em meio a nuvens ameaçadoras, um redemoinho assombroso apareceu no céu. Era o momento que muitos aguardavam, o de Elias ser levado ao céu em um carro de fogo. As chamas iluminavam o céu, mas antes que pudesse compreender a magnitude de sua missão, um novo peso de perguntas se abateu sobre seu espírito. O que aconteceria à sua obra? Quais promessas Deus ainda tinha reservadas para Israel? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A jornada de Elias nos deixa com perguntas incisivas que desafiam a nossa própria fé em tempos de desvio. O eco de sua vida e missões continua a ressoar, enquanto o plano divino aguarda sua revelação nas páginas sagradas da história. Elias, agora elevado nas alturas, testemunhava a glória do Senhor em meio ao ardor do carro celestial. Seu espírito, embora em êxtase, não encontrava tranquilidade. Ele havia cumprido sua missão, mas as correntes da desobediência ainda prendiam seu povo à idolatria. As chamas que o levaram ao céu não apenas iluminavam o espaço, mas também aqueciam o coração de Eliseu, que permanecia na terra, colhendo os ecos de seu mentor. Eliseu, ao ver a ascensão de Elias, gritou, meu pai! Meu pai! O carro de Israel, e os seus cavaleiros! Sua voz corria vibrante em busca de conexão com a realidade que acabará de testemunhar. A partir daquele momento, o peso do ministério repousava sobre seus ombros. O Senhor, em sua soberania,
havia confirmado que Eliseu se tornaria o novo porta-voz, o próximo profeta a desafiar a escuridão que cobria Israel. Então, Eliseu tomou a capa de Elias, que caíra ao chão, e partiu em direção ao rio Jordão. Lembrando-se do toque do poder divino, ergueu a capa e golpeou as águas, clamando: Onde está o Senhor Deus de Elias? A divisão das águas, como acontecerá antes com Moisés, Êxodo 14:21, respondeu à sua fé. Ele cruzou o Jordão, não apenas como um homem, mas como um atalaia das promessas divinas. Os filhos dos profetas, que observavam de longe, reconheceram o evento milagroso. Com temor e reverência, afirmaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E a notícia rapidamente se espalhou pela terra. Eliseu começou sua trajetória, marcada por tarefas portentosas. Ele curaria os enfermos, ressuscitaria os mortos e traria a palavra de Deus aos opressos. Certa vez, enquanto caminhava por uma cidade chamada Jericó, ele foi abordado por um grupo angustiado. O local é bom, mas a água é má e a terra é estéril, clamaram. Eliseu ouviu com atenção, seu coração compadecendo-se pelo sofrimento desta comunidade. Tragam-me um prato novo e coloquem nele sal, ordenou ele. Com fé, tomou o sal e lançou-o nas águas, dizendo: Assim diz o Senhor, eu curei estas águas, nunca mais haverá nelas morte ou esterilidade. 2 Reis 2:19-22. Imediatamente, as águas se tornaram saudáveis, e a glória do Senhor foi manifesta, trazendo vida onde havia morte. Mais, à medida que Eliseu se firmava em seu ministério, a sombra de maldição ainda pairava sobre Israel. Jezabel, a rainha sombria que havia se oposto a Elias, continuava a conspirar contra aqueles que adoravam ao Senhor. Seu ódio crescia mais forte, trazendo provocação e sangue para o povo fiel. As perseguições infligidas aos profetas de Deus não cessavam, e o clamor por livramento ecoava pelo céu. Em um dia sombrio, enquanto Eliseu orava, a palavra do Senhor veio a ele em um murmúrio suave: Levanta-te, Eliseu, e vai ao rei da Síria. Eu estabeleci um plano de redenção, e todo ato contra minha aliança será revertido. Um arrepio de expectativa percorreu seu ser. O que poderia significar essa convocação? Qual era o desígnio do Senhor que se desdobraria diante dele? Ao passo que Eliseu se preparava para atender o chamado, os céus se entreabriram e revelaram visões de um futuro que ainda estava por vir. Sombras de decisões difíceis pesavam em seu coração, e a lembrança de Elias era um guia constante. Estava diante de um novo desafio que definiria o curso da história de Israel. Assim, Eliseu partiu, suas emoções navegando entre a esperança e o temor, consciente de que o plano de Deus se desdobrava em formas que ele ainda não podia compreender. As palavras de Elias, antes proferidas em um momento de entrega, ecoavam em sua mente. O que Deus estava prestes a realizar através de sua vida? Quais promessas divinas ainda se guardavam nas profundezas do coração de Israel, aguardando o tempo da revelação? No horizonte da história, os desígnios divinos se aproximavam, e com eles, a provação e a vitória. A cada passo, Eliseu se movia mais perto da plena manifestação da soberania de Deus. As exigências de sua fé seriam testadas, e o cumprimento do que ainda estava por vir pairava no ar, aguardando a intervenção poderosa e transformadora do Senhor. Quando Eliseu chegou ao palácio do rei da Síria, um arrepio percorreu seu corpo, não apenas pela grandeza do lugar, mas pelo peso da missão que o aguardava. Ele adentrou a sala do trono com a cabeça erguida, sentindo a presença de Deus o envolver como uma armadura. Elísio, o rei sírio, estava sentado em seu trono, sob a sombra da opressão e da guerra. As estrelas que brilhavam naquela noite, em contraste com a dor em seu coração, pareciam testemunhas do que estava por vir. O rei olhou perplexo para Eliseu, que estava diante dele, a expressão firme e os olhos vislumbrando um propósito maior. Por que estás aqui, homem de Deus? Perguntou Elísio, com um tom que balançava entre a curiosidade e a desconfiança. Venho em nome do Senhor, Deus de Israel, respondeu Eliseu, sua voz firme como o trovão. O Senhor enviou-me para trazer suas verdades a você e ao seu povo. Através de você, uma grande mudança se aproxima para Israel e para a Síria. Neste momento, a sala se encheu de um silêncio reverente, como se o próprio céu tivesse se inclinado para ouvir. Eliseu continuou, assim diz o Senhor, é tempo de cessar a guerra e fazer com que a espada se transforme em paz. O que está quebrado será restaurado,
E o que está perdido encontrará vida novamente. As palavras de Eliseu ressoavam como um eco divino, e a agitação da bravura do rei deu lugar à inquietude de alguém que sabia que o desígnio de Deus poderia mudar seu destino. Enquanto o diálogo progredia, a aflição de Elísio era evidente. Ele começou a compartilhar suas lutas, as batalhas sem fim contra os israelitas, o anseio por paz e a dor provocada pelo sofrimento do seu povo. As lágrimas lhe brotavam dos olhos, revelando um coração atormentado que ansiava por redenção. Eliseu, percebendo a fragilidade do homem diante dele, não hesitou em estender compaixão. Não temas, pois o Senhor levantará um remanescente que buscará a sua face. Ele fará um caminho em meio ao deserto e trará restituição ao que foi perdido. Isaías 43:19. O rei, tomando coragem perante a promessa inusitada, endireitou a postura. E como isso poderá acontecer? Como posso confiar em um Deus que parecia distante do meu povo? Eliseu, imbuído do poder do Altíssimo, sentiu suas emoções se elevarem em resposta à dúvida de Elísio. Olhe para o céu, ele disse, levando o olhar do rei para os astros que cintilavam na escuridão. Neles está a promessa de Deus. Da mesma maneira que os céus se abrem, assim também o Senhor abrirá as portas de seu amor sobre a terra. Sua misericórdia é nova a cada manhã. À medida que as palavras de Eliseu penetravam o coração do rei, um renovado espírito de expectativa começou a fervilhar. No entanto, não era apenas a decisão do rei que estava em jogo, a batalha espiritual em curso nas terras da Síria e de Israel começou a se intensificar. Jezabel, ao saber da presença de Eliseu e de seu ministério, ficou enfurecida e tramou suas artimanhas, jurando destruir tanto o profeta quanto qualquer esperança de redenção. Numa noite sem estrelas, o lamento do povo transitou pelo vale, e Eliseu sentiu o peso do temor e da opressão. No entanto, as visões que o Senhor lhes oferecerá em unção o encorajaram a prosseguir. De repente, o Espírito do Senhor caiu sobre ele, e Eliseu entendeu que a transformação que Deus planejava exigiria coragem tanto da Síria quanto de Israel. Era um momento crucial, onde a fidelidade individual também se tornaria um testemunho para todos os povos. E assim, Eliseu deixou o palácio, conscientes de que os planos de Deus para a redenção não eram somente esperança, mas uma força ativa prestes a devorar as trevas. As promessas do Altíssimo se entrelaçavam em uma tapeçaria divina, e cada fio parecia vibrar em esperança. Enquanto deixava a cidade, uma sensação de poder e expectativa preenchia o ar, a batalha entre a luz e as trevas estava prestes a intensificar-se. O que viria a seguir seria um testemunho da soberania de Deus, onde a fé não só seria desafiada, mas também provada. E em meio a toda essa expectativa, uma voz ecoava na mente de Eliseu. A luta não é sua, mas minha, ecoava como um mantra divino. O que o Senhor estava prestes a realizar não apenas redimiria Israel, mas também despertaria um novo entendimento na Síria. O futuro se somava aos mistérios do plano soberano de Deus, e Eliseu sabia em seu coração que o cumprimento das profecias estava à beira de um desdobramento glorioso. A jornada apenas começava. Enquanto a brisa da manhã começava a soprar sobre as colinas da Síria, trazendo consigo a esperança de um novo dia, Eliseu seguiu pela estrada com o coração pulsando forte. O peso das palavras que proferira ao rei ainda ressoava em sua mente, e as sombras de Jezabel e sua malícia espreitavam em cada esquina. Ele sabia que não seriam apenas promessas vazias, havia uma batalha a ser travada, e ele entendia que precisava fortificar sua alma em oração e comunhão com o Altíssimo. Ao chegar à entrada de uma pequena aldeia, encontrou um grupo de mulheres reunidas. Elas pareciam estar em um luto profundo, distribuindo flores sobre o chão, enquanto seus homens, há muito tempo, lutavam nas batalhas. Eliseu, tomado por uma compaixão visceral, aproximou-se delas e, ao ver suas lágrimas, sentiu o claro impulso do Senhor. O que aflige vocês, filhas de Sião? Perguntou Eliseu, sua voz carregada de empatia. Uma das mulheres, com o rosto marcado pela dor, olhou para Eliseu com olhos inchados. Ó, homem de Deus, perdemos nossos maridos nas guerras. O clamor de nossas almas se eleva ao céu, mas parece que ninguém ouve. Eliseu, sentindo o peso de suas palavras, alçou suas mãos sobre elas e começou a orar. Assim diz o Senhor, não temas, pois os que estão contigo são mais do que os que estão com eles. 2 Reis 6:16. A restauração está a caminho,
ele levantará um novo exército de líderes entre vocês e lhes dará força para continuarem. Enquanto a oração fluía de seus lábios, uma luz resplandecente começou a emanar dele, e as mulheres sentiram um calor nas suas almas. Elas começaram a se entreolharem, e uma chama de esperança acendeu-se em seus corações. Eliseu, percebendo a mudança, continuou: lembrem-se de que o Senhor não se esqueceu de vocês e de que Ele é fiel em suas promessas. Após abençoá-las, Eliseu seguiu seu caminho, agora animado pela certeza de que a obra de Deus estava em andamento, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Cada passo seu era uma declaração de fé, um piso firme no que pareciam ser a incerteza e os destroços da guerra. Mais adiante, um jovem percebeu o homem de Deus e correu até ele, os olhos brilhando de ansiedade. Profeta Eliseu! Chamou o garoto. Meu pai está muito doente, prestes a morrer. Venha, eu imploro, para que ele possa ser curado. A seriedade do momento não escapou a Eliseu. Leva-me até ele, respondeu o profeta, a determinação estampada em seu semblante. Seu coração ardia com uma paixão por ver a vida e a esperança restauradas. Ao chegarem à casa do jovem, Eliseu encontrou o homem deitado, fraco e em estado terminal. O ambiente estava pesado com a angústia da família, e Eliseu, cheio do Espírito do Senhor, pediu que todos se retirassem. Diante do doente, Eliseu se ajoelhou e começou a orar. O silêncio era penetrante, e a presença de Deus banhava o quarto. Com um toque delicado, o profeta encostou suas mãos sobre o homem, clamando pela vida e pela cura. Ó Senhor, que assim como trouxestes vida ao vale de ossos secos, Ezequiel 37:4, traga vida ao corpo deste homem. A atmosfera mudou. Um sussurro de vida fazia eco entre as paredes, e lentamente, os olhos do homem se abriram. Ele começou a respirar mais profundamente, e logo, um sorriso se formou em seus lábios. Eliseu se levantou e, diante da família assombrada, declarou: o Senhor ouviu suas súplicas. A vida foi trazida de volta a este que estava prestes a partir. Assim como prometeu, Ele é o Deus que restaura. Labaredas de alegria irromperam, enquanto as cicatrizes do sofrimento começaram a se cicatrizar. O povo se reuniu em volta, admirado pelo milagre. Eliseu percebeu a mão de Deus em cada passo daquela jornada, moldando vidas, restaurando laços, e tecendo uma história de esperança onde antes havia desespero. Mas, no fundo de seu ser, o profeta estava ciente de que as tempestades se aproximavam. O vento da ira de Jezabel soprava mais forte, e alguma coisa na atmosfera carregava uma aura de maldade. Ele se lembrava da advertência que ouvirá em oração: a luta não é sua, mas minha. E assim, com o peso da missão em seu coração, Eliseu seguiu adiante. O verdadeiro teste da fé aguardava, pois o plano soberano de Deus começava a revelar-se em partes e mistérios. A jornada estava longe de terminar, ainda havia muito a ser realizado e profundas verdades a serem descobertas. Enquanto Eliseu continuava sua caminhada, um súbito silêncio envolveu o ambiente. A brisa que antes trazia esperança agora parecia pesada, como se o próprio céu estivesse contido, aguardando uma manifestação. No caminho, ele se deparou com um velho sábio, sentado à sombra de uma árvore frondosa. O homem, conhecido nas redondezas por seu discernimento e sabedoria, olhou para Eliseu e disse, com uma voz rouca, mas clara: profeta, os ventos que sopram do norte, e os tempos difíceis se aproximam. A iniquidade que Jezabel semeou se levantará como um leão faminto, e muitos não escaparão de seu rugido. Eliseu parou, absorvendo cada palavra. Em seu espírito, uma batalha interna se formava. Ele sabia que a opressão daquela rainha era implacável e que os dias de trevas não eram meramente o resultado de decisões humanas, mas de uma confrontação espiritual que se estendia além da visão física. Como poderei resistir a isso, sábio? Perguntou Eliseu, buscando uma orientação que acalmasse a inquietação em seu coração. O Senhor é a sua luz e a sua salvação, a quem temerás? Respondeu o sábio, com os olhos penetrantes. Apenas lembre-se do que diz a Escritura: é melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Salmos 1:8-9. A batalha é dele. Eliseu, cercado pela presença de Deus, sentiu uma onda de coragem avassalante.
Ele se despediu do sábio e seguiu em frente, sua mente fervilhando com a certeza de que a armadura divina seria sua proteção. Ao passar pela aldeia, sentiu que a urgência de sua missão o chamava ainda mais. Certa noite, ao se retirar para orar, Eliseu viu uma visão. Nela, um grande exército cercava a cidade, e no centro, Jezabel, vestida de vermelho, empunhava uma espada. Ela se voltava contra o povo, e sua risada ecoava como trovão através das montanhas. Eliseu foi tomado por um temor santo, mas, lembrando-se da promessa divina, ele ergueu suas mãos ao céu. Senhor, capacita-nos para enfrentar aquilo que se aproxima. Traga confusão ao inimigo e fortalece o coração dos teus servos. Na manhã seguinte, Eliseu acordou mais resoluto do que nunca. Ele se dirigiu a um grupo de fiéis que buscavam verdades em seu ministério. Um tempo de grande teste se aproxima, anunciou. É tempo de preparo, pois o Senhor nos chamou para resistir e não para retroceder. Estaremos firmes nas promessas do nosso Deus. O povo ouviu atentamente, sentindo a gravidade de suas palavras. Eliseu, repleto de fervor, compartilhou a visão que tivera e exortou cada um a orar e jejuar. Eles se reuniram, e uma onda de intercessão se ergueu, como fumaça de incenso que chegava aos céus. O Espírito do Senhor permeava a atmosfera, e a promessa de proteção e direção estava visivelmente presente. Contudo, não muito longe dali, Jezabel, percebendo as movimentações e a força do povo de Deus, começou a urdir um plano ainda mais maligno. Ela convocou os profetas de Baal e lançou uma sombra de terror sobre os que não seguiam a verdade, prometendo recompensas aos que traíssem o povo de Israel. As tensões aumentaram, e a pressão se intensificava, preenchendo o ar com um sentimento de iminente confronto. Eliseu, consciente de que os céus estavam em agitação e que as forças do mal se agitavam como ondas revoltas, sabia que a hora do enfrentamento estava próxima. Ele se lembrou das palavras de um salmo. Os ímpios se armam de espada e aldeiam o arco. Salmos 37, 14. E entendeu que a batalha espiritual não seria vencida com armas carnais, mas com oração e fé. Uma revelação se acendeu em sua mente. Ele tinha uma responsabilidade pela fé dos que o seguiam, e o plano soberano de Deus se desvelava diante dele como um livro aberto. Encorajado, ele clamou ao Senhor, preparando-se para a confrontação que viria. O próximo passo estava próximo, pois o desejo de Deus para o seu povo era claro e definitivo. Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, e sentiu, em sua essência, que dias gloriosos estavam prestes a despontar contra a escuridão e a aflição de todo Israel. Chegava ao seu clímax. E assim, com o conhecimento de que uma grande batalha espiritual estava por vir, Eliseu entregou-se à condução divina, enquanto uma nova fase de seu ministério se desdobrava, trazendo uma inabalável certeza ao seu coração de que o verdadeiro poder estava prestes a se manifestar. Enquanto o sol se punha lentamente no horizonte, Eliseu se preparava para o que seria um dia de grande confronto e poder. O povo de Deus se reunirá em fervor, as vozes unidas em oração formavam um clamor que rasgava os céus. O profeta olhou para aqueles que estavam diante dele, seu coração cheio de esperança, mas também de um profundo temor reverente. Sabia que a confrontação não seria apenas física, mas um combate declarado nas esferas espirituais. Filhos de Israel, disse Eliseu, sua voz ecoando com autoridade celestial, hoje é o dia que o Senhor fez. E assim como ele foi fiel a Moisés e aos profetas, ele também será fiel a nós. Quando os ímpios se levantarem, lembremos que é em sua força que encontraremos o poder para resistir. A multidão fervia com a certeza de que algo grande estava se aproximando. A fervorosa devoção e a expectativa no ar se tornaram palpáveis. Eliseu se retirou temporariamente, buscando aliança com o Senhor. Em seu íntimo, ele clamou, Senhor, faze-me um instrumento de tua justiça. Que os corações dos teus servos sejam firmes e que os ímpios conheçam a força do teu nome. Na calada daquela noite, enquanto orava, outra visão se destacou, um grande lago, semi-perfeito, refletia a glória de Deus, e a água parecia brilhar com a luz celestial. Eliseu percebeu que ali se encontrava a origem do poder divino. Faz de nós um canal de tua bênção, Senhor! Gritava ele, enquanto lágrimas de fervor caíam sobre o chão. A presença de Deus envolvia-o, e no seu ser, um zelo ardente se acendia. Em outra parte da cidade, Jezabel estava ocupada em seu pérfido projeto.
Na escuridão de seus aposentos, cercada por seus profetas de Baal, ela murmurava palavra por palavra, enredando suas mentiras com um encanto maligno. Talvez Eliseu e seus seguidores acreditem que podem escapar de meu jugo. Mas eu direi: a morte àqueles que não se curvarem diante de Baal será um exemplo. Ao final das palavras, um riso cruel escapou de seus lábios, e um ar de maldição pairou sobre ela. Enquanto isso, o povo de Deus, sob a liderança de Eliseu, se organizava. Reúnam-se nas montanhas, em oração e vigilância, ordenou ele. A determinação era clara: um exército espiritual se formava contra a inimiga da fé. E à medida que os fiéis subiam as elevações, um espírito de unidade desceu sobre eles como um manto. Naquela mesma hora, uma brisa suave começou a soprar, trazendo com ela um sentido de expectativa. É o Espírito do Senhor, murmurou um dos seguidores de Eliseu, sentindo a atmosfera ser moldada. Eliseu, ao olhar para os rostos, sentiu a certeza de que a vitória viria. Surgiram então rumores a respeito de um confronto marcado. A rainha enviará mensageiros aos arredores, desafiando qualquer um que se opusesse ao seu domínio. Quem ousar se levantar contra a serva de Baal será consumido, proclamaram. E assim, o clima se tornava tenso e a cidade inteira parecia estar à beira de um cataclismo. Na alvorada do dia seguinte, nada poderia preparar o povo para o que estava prestes a acontecer. As multidões se juntaram, lateando em fé, ao passo que Eliseu se dirigiu ao cume da montanha. Ele sabia que a evidência do poder de Deus se manifestaria de uma forma avassaladora e que o desfecho de suas orações estava prestes a se revelar. Como se as trevas tomassem a cena, um trovão se fez ouvir, e as nuvens sombrias se reuniram sobre eles. Eliseu olhou para o céu, percebendo que a custódia celestial estava em ação. Preparem-se, ordenou. O Senhor não é um Deus que se detém. Ele é a proteção e o refúgio de seu povo. E assim, os corações de todos estavam prontos para a batalha. Mas antes que o primeiro passo fosse dado, um silêncio sobrenatural tomou conta da multidão, como se os próprios céus aguardassem uma declaração. Eliseu então levantou a mão, e a voz do Senhor ecoou em sua alma. O plano soberano de Deus, que inicialmente lhe fora revelado, se tornava uma realidade palpável, preparando o cenário para a intervenção divina. No entardecer sombrio e tempestuoso, o clamor pela liberdade se ergueu. A batalha que se aproximava teria consequências eternas, mas nenhum homem poderia prever o que Deus estava prestes a realizar em seu povo. Enquanto o trovão ressoava nas alturas, a atmosfera estava impregnada de expectação. Eliseu se voltava para o povo que clamava, com os olhos brilhando de fé e determinação: filhos de Israel, preparado está o Senhor para manifestar sua glória. Não temais diante do ímpio, pois maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. À medida que as sombras se desenrolavam com um manto espesso, uma mensagem da rainha Jezabel cortou o ar. Um mensageiro, ofegante e temeroso, chegou até Eliseu. A rainha envia uma palavra aos valentes de Israel: aqueles que não se submeterem ao culto de Baal, estão condenados à morte. A ameaça pairava, mas as palavras de Eliseu exaltavam coragem entre o povo. Jezabel pode declarar morte, mas a vida de Deus prevalece. Hoje, assim como no Monte Carmelo, veremos quem é o verdadeiro Deus. As multidões, reunidas nas elevações, começaram a entoar cânticos de adoração. A voz de Eliseu, ungida e poderosa, clamava, e os corações se entrelaçavam em um só espírito. Levante-se, portanto, a tua mão, ó Senhor, e move-te em nosso meio. O teu poder é perfeito, e a confiança em ti, inabalável. Frente aos corcéis sombrios e ao exército de Baal que se aproximava, os servos de Deus se mantinham firmes. Um eco de fé ressoou entre eles: quem é como o Senhor? Que se levantará contra nós? Eliseu, sentindo a pressão do momento, retirou-se mais uma vez em busca de conselho celestial. Ó Senhor, Deus das hostes, permite que o fogo desça do céu, implorava ele, enquanto as visões daquela noite o assaltavam novamente. O lago resplandecente surgiu em sua mente, como uma lembrança de que os caminhos de Deus são sempre de redenção e misericórdia. Com tanto fervor, Eliseu retornou ao povo, suas palavras como lâminas afiadas que destroçavam o medo: um sinal virá,
e saberão que o Senhor ainda governa sobre Israel. Ao longe, o exército de Baal começou a marchar, suas bandeiras tremulando como a escuridão que os acompanhava. Por trás de seus rostos maliciosos, a confiança estava cimentada na dúvida e na idolatria. Mas, enquanto se aproximavam, a verdadeira vitória começava a brotar nas montanhas. Repentinamente, um barulho estrondoso cortou o silêncio, um relâmpago cruzou os céus, e Eliseu, com firmeza, levantou a mão. Assim diz o Senhor, em um momento, descerei em poder e farei justiça sobre os que almejam derrubar os teus povo. O céu respondeu com um brilho que desmentia as trevas, e o vento trouxe consigo um perfume de esperança renovada. Então, uma visão aterradora se apresentou ao exército de Baal. No alto da montanha, uma luz intensa irrompeu no horizonte, e os soldados começaram a recuar, aterrorizados pela força invisível que se manifestava através da determinação de Eliseu e do povo. Filhos de Israel, a vitória é nossa, e não será por espada ou lança, mas pelo Espírito do Senhor, clamou o profeta. A misericórdia e a justiça de Deus prevalecerão hoje. Que cada um de vocês se posicione em fé e declare a grandeza do nosso Rei. Os ânimos se inflamaram, e uma onda de coragem embaraçou os presentes. Eles avançaram, empunhando as suas vozes como armas de louvor, prontos para enfrentar os desafios que estavam por vir. E assim, com um espírito inabalável, Eliseu liderava o povo em direção ao confronto iminente, enquanto as trevas recuavam da luz que surgia. Mas, no cerne desta batalha, algo maior estava em movimento. O desígnio divino se aproximando e revelando a natureza do verdadeiro poder, uma revelação que mudaria Israel para sempre. O Senhor está prestes a fazer uma obra tão grandiosa que até mesmo as potências do inferno tremerão. Eliseu profetizou, sentindo a urgência do Senhor. O que estaria por vir seria mais do que um duelo entre deuses, seria um renascimento espiritual que ecoaria através das gerações. Assim, sob a cobertura da tempestade e o clamor de adoração, um novo capítulo nas páginas da história de Deus começava a se desdobrar. A redenção do seu povo e a definição de quem é verdadeiro através das provações. Mas, escondido no seio desse drama poderoso, o plano soberano de Deus ainda guardava segredos profundos, e a revelação de sua glória final estava prestes a ser desatada. Enquanto o povo se movia sob a liderança de Eliseu, um silêncio reverente caiu sobre a multidão. A aproximação do imenso exército de Baal foi um lembrete penetrante da batalha que estava prestes a acontecer. Então, como se preparando para um confronto cósmico, a atmosfera mudou drasticamente. Um vento forte começou a agitar as folhagens das árvores, fazendo com que os corações palpitassem de temor e expectativa. Eliseu, com a mão elevada, clamou ao Senhor: faz-nos lembrar, ó Deus, que não é pela força armada que lutamos, mas pela tua palavra, que endurece e molda o nosso caminho. As vozes de adoração se elevaram, e as orações se entrelaçaram enquanto todos os olhos estavam fixos sobre a tempestade que se desenhava no horizonte. Um brilho ofuscante iluminou a encosta da montanha, um relâmpago mesclado ao trovão parecia ecoar a luta nas alturas. O coração de Eliseu ardia com fé, enquanto os murmúrios de dúvida começavam a surgir entre o povo. Um homem adiantou-se, a expressão angustiada estampada no rosto. Profeta, será que o Senhor nos abandonará a esta hora? O exército de Baal é grande e temido. Eliseu, sentindo a impaciência, respondeu com autoridade: o temor é uma sombra que se esvai diante da luz. Não esqueçais a fidelidade que tem nos guiado até aqui. O Senhor não nos deixa, nem desampara o seu povo. A audácia nas palavras de Eliseu reanimou o clamor do povo, e um clamor unificado se ergueu como um tributo às alturas. Sabendo da responsabilidade que trazia sobre os ombros, o profeta se pôs a orar fervorosamente, e o Espírito Santo o envolveu, trazendo-lhe uma visão clara. Ao apelo do seu coração, o Senhor iria desferir um golpe ao inimigo. Exaltando a voz, Eliseu declarou: eis que o Senhor se levanta, o fogo do céu descerá e consumirá o altar de Baal. Este dia será um testemunho da sua glória, um sinal para todas as nações de que ele é o único e verdadeiro Deus. À medida que essas palavras reverberavam, um estalido semelhante a um tremor maciço percorreu o solo, fazendo com que os soldados de Baal hesitassem. Medo começou a se infiltrar em seus corações empedernidos. A expectativa estava tão intensa que a linha entre coragem e temor se tornava indistinta. Membros da multidão levantaram suas vozes ainda mais alto,
entoando salmos de louvor, clamando: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A rainha Jezabel, com seu ímpio exército, observava a cena surreal e, irritada, exultava palavras de maldição, tentando abafar a confiança que se instalava no coração de Eliseu e do povo. Mas no fundo de sua alma, uma inquietação tomou conta dela, pois o Deus de Israel sempre operou milagres onde a fraqueza humana não mais podia. De repente, em meio ao clamor, um silêncio se impôs, e as nuvens acima começaram a rodopiar, empurradas por uma força sobrenatural. A luz dourada emitiu uma aura de santidade e poder, e como num ato de divina providência, uma chama apareceu. O povo de Israel, testemunhando aquele esplendor, caiu de joelhos em adoração. Agora, ó Senhor, cumpre a promessa que fizeste a este povo. Clamou Eliseu, enquanto as chamas saíam do céu num espetáculo ardente que consumiu o altar do Senhor. O fogo zuniu como um rugido feroz, e a fumaça começou a se espalhar, subindo até o céu. A multidão, agora em êxtase, compreendeu que a vitória estava ao seu alcance. Mas, no campo de batalha espiritual, uma força ainda mais poderosa se estava movendo. O plano soberano de Deus se desdobrava, e a rainha, montando seu cavalo, olhou fixamente para o céu, percebendo que sua pouca fé estava prestes a ser confrontada com a verdade inegável do Deus Altíssimo. E assim, enquanto as chamas consumiam a idolatria, um novo mistério começava a se revelar. A guerra não era apenas contra os ídolos de Baal, mas contra a própria incredulidade implantada nos corações. O Senhor estava prestes a demonstrar que o verdadeiro milagre vai além do físico, alcançando as profundezas da alma. Às vezes, as batalhas mais difíceis são aquelas travadas dentro de nós mesmos, murmurou Eliseu, com a certeza de que uma transformação monumental estava prestes a ocorrer. Seria a dúvida ou a fé que prevaleceria? O que aqueles que estavam preparados para ver a glória de Deus fariam diante da promessa que se aproximava? A jornada transformadora e os planos divinos não se restringiriam apenas a um confronto, algo transcendente e eterno estava à porta. A beleza da redenção estava a caminho. Os olhos de Eliseu estavam fixos no horizonte, onde a luz das chamas começava a moldar o destino do seu povo. O Senhor havia respondido de maneira gloriosa, mas a luta não era apenas contra um braço de carne e osso, a batalha com as forças das trevas havia apenas começado. O profeta sentia em sua alma que um confronto espiritual ainda maior se aproximava com a mesma intensidade do fogo que consumia o altar. Senhor, dá-nos coragem, sussurrou Eliseu em meio ao clamor do povo. Os rostos de cada homem e mulher estavam encharcados de lágrimas, mas também iluminados pela esperança renascente. Ele sabia que as chamas ali estavam para testemunhar a verdade, mas a incredulidade ainda pairava como uma nuvem densa sobre aqueles que deveriam acreditar. Os profetas de Baal, atônitos e aturdidos, começaram a recuar. Cada passo era uma luta contra seu próprio entendimento do poder supremo que estava se descortinando diante deles. O céu tinha se apropriado da batalha. E, enquanto o povo adorava, uma dúvida se formou no coração de Jezabel, um pressentimento que fazia seu sangue gelar. Que covardia é essa? Que vitória é essa que traz mais perguntas que respostas? Ela soltou para si mesma, olhando para a extensão do campo em que seus homens hesitavam e se espalhavam, dominados pela dúvida que os consumia. De repente, como se em resposta a esse clamor silencioso, uma voz distinta ressoou nas profundezas da sua alma. A incredulidade é uma âncora que afunda. A revelação desceu como um fardo, e Jezabel sentiu a pressão de seu reino dissolvendo-se sob sua tirania. Essa força, cuja origem não conseguia identificar, fazia seu coração palpitar apreensivo. Como um leão, ela rugiu de raiva. Rápido! Reúnam-se! Gritou, convocando suas tropas desorientadas, enquanto seu espírito lutava entre a opressão e o desejo de recuperar o controle. Esta não é a hora de fraquejar diante de um profeta cujo Deus parece ter se manifestado, não se esqueçam de que somos muitos. Entretanto, enquanto os soldados de Baal se reagruparam, a atmosfera era carregada de uma tensão palpável. Eliseu, percebendo a oposição de Jezabel, recuou alguns passos, preparando-se para o que considerava ser uma nova manifestação de divina providência. Ó Senhor, faze com que a tua verdade se ilumine e nos conduza à vitória definitiva. A resposta foi imediata. O vento aumentou,
acompanhando as palavras do profeta. As nuvens se formaram de maneira dramática, como se o céu em toda a sua majestade estivesse se preparando para declarar um comunicado que mudaria a história. Nesse momento, Eliseu percebeu que a próxima batalha não seria apenas uma questão de força física, mas de desvelamento espiritual. O Senhor havia falado, e a vitória estava tremulando nas asas da fé. Ele se virou para o povo que ainda adorava e proclamou: os céus se abrirão, e aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. O Senhor já venceu. A multidão uniu-se, os cânticos começaram novamente, e como resposta ao seu louvor, os trovões ecoaram como aplausos celestiais. Este era o momento decisivo que ecoaria através das gerações. Mas no coração de Jezabel, escondido entre suas ameaças, um plano maligno se formava. Ela sabia que não poderia permitir que a fé de Israel prosperasse. Distrações, enganos e contratempos surgiriam como uma torrente, mas ainda assim, as promessas de Deus eram como âncoras firmes. Ela lançou um olhar ameaçador para o profeta. E assim, conforme as forças se preparavam para a próxima onda de confronto, Eliseu presagia um despertar profético que se aproximava. A batalha que se desenhava não envolvia apenas a destruição de ídolos, mas a libertação da alma de uma nação. Mas que nova conspiração Jezabel trama contra a vontade do Senhor? Perguntou Eliseu a si mesmo, sentindo a tensão física entre a luz e a escuridão. Com essa dúvida pairando no ar, o profeta sabia que os caminhos de Deus ainda estavam se desdobrando. A história não terminou, ele declarou com firmeza: estamos à beira de uma revelação que transformará tudo. Uma nova aliança espera por este povo, e o Senhor vai expor as trevas para que a luz de sua glória triunfe. Eu vejo o que ainda não foi visto, é uma nova tragédia que se aproxima. O destino de Jezabel e o futuro de Israel pendiam na balança, e o tempo de manifestação da vontade divina se avizinhava. Mas o que o Senhor fará a seguir, encherá nossos corações de esperança e temor. A manhã se iniciou com uma brisa sutil, quase melodiosa, tocando as folhas como se os próprios céus estivessem sussurrando promessas. Eliseu, com o coração ardente pela certeza de que o Senhor estava prestes a agir poderosamente, conduziu o povo em adoração. As palavras de louvor se elevaram como incenso, criando uma atmosfera carregada da expectativa da manifestação divina. Ó Senhor, que este dia seja marcado por teu poder, clamou Eliseu, seus olhos fixos no horizonte da batalha que se desenhava. No campo à frente, os soldados de Baal se preparavam para o confronto, mas a confiança deles começava a vacilar diante da entoação do povo de Deus. Cada cântico de adoração que reverberava nas montanhas parecia despojar seus corações de valentia, e a tensão na atmosfera tornava-se palpável. A rainha Jezabel, à frente de seu exército, observava com uma expressão de fúria e desdém, sua presença se assemelhando a um lobo na espreita. Que covardia é essa? Gritou ela, tentando reanimar os ânimos do seu exército. Eles estão apenas palavras. Lutamos com os deuses que têm poder. Mas dentro dela, uma semente de dúvida começava a germinar, como a sombra de um aviso, sussurrando que a batalha seria mais que física, e que os ventos da mudança sopravam a favor de Israel. Enquanto isso, Eliseu buscava a direção do Senhor em oração fervorosa. Ó Deus, leva-nos à vitória que tu prometeste. Sentia em seu interior a urgência por respostas a perguntas que ecoavam entre seu povo. O que deveria acontecer? Como o poder de Deus se manifestaria naquele dia? As vozes da multidão cresciam, uma sinfonia de adoração que clamava ao céu. Eliseu, sentindo uma unção crescente, levantou as mãos. Preparem-se, povo de Deus. O Senhor está prestes a mostrar que Ele é fiel e que não abandona os que nele confiam. A multidão reagiu como um só corpo, cada coração pulsando em ressonância com aquelas palavras. De repente, um trovão cortou o céu, e a poeira levantou-se sob a marcha dos soldados de Baal. O exército avançou, suas lanças cintilando ao sol, mas o clamor do povo, em oração, ecoava ainda mais alto. No fundo de seu ser, Eliseu reconhecia que não seria apenas uma luta com armas, era uma batalha pela sinceridade de cada alma presente. Então, um som ensurdecedor ressoou. Era como se os próprios céus se abrissem em um grito de guerra. Os relâmpagos iluminaram a escuridão, e, por um momento suspenso, todas as atenções se voltaram para a frente. O vento soprava forte, e o Espírito do Senhor se movia entre os presentes.
Sabia que a vitória dependia da conexão com o Senhor, e essa conexão não era apenas para si, mas para todo o povo. Com fervor renovado, Eliseu bradou: Ó Israel, não temas. Hoje conheceremos que o Senhor ainda está vivo. Ele é o verdadeiro Redentor e Libertador. A declaração não apenas partiu dos lábios do profeta, mas também ecoou em cada alma, ressoando como um clarim de coragem. Os integrantes do exército de Baal hesitaram. O medo começava a se infiltrar em seus corações, e, antes mesmo de avançar com confiança, um murmúrio de incerteza percorreu suas fileiras. O Deus de Israel estava sendo exaltado, e parecia que as forças cósmicas estavam se agrupando em favor de seu povo. Então, ao olhar para os fogos que queimavam na encosta da montanha, Eliseu sentiu o peso da responsabilidade se intensificando. Era mais do que apenas um confronto físico, era a libertação espiritual de uma geração. Ele ergueu a capa de Elias, a qual havia herdado, e agitou como um toque do sagrado. Assim como meu Senhor fez no passado, ele fará novamente. Fogo do céu, desce e consome. A multidão, em um gesto unificado, se ajoelhou em adoração, enquanto Eliseu clamava: Ó Senhor dos exércitos, faze justiça. E, assim que essas palavras foram pronunciadas, um som de trovão mais forte que o anterior reverberou na terra. As nuvens, antes dispersas, se tornaram um manto denso sobre todos eles, e um sinal vibrante do poder divino estava prestes a se revelar. Mas em meio à expectativa, uma sombra ameaçadora pairava sobre a rainha Jezabel. O que mais o Senhor fará? Essa pergunta divina se tornava cada vez mais sombria enquanto as forças do inimigo se reuniam com desespero. A rainha percebeu que sua tirania estava prestes a ser desafiada não apenas por um profeta, mas pelo próprio Deus Altíssimo. Seu império de engano estava à beira de um colapso, e uma nova batalha espiritual despontava à vista. Nesse momento crítico, algo muito mais profundo estava por acontecer, a alma de uma nação estava prestes a ser despertada. O Senhor, em sua soberania, preparava uma revelação transcendental que transformaria não apenas a batalha, mas moldaria a história de Israel. E enquanto as faíscas de luz começavam a desenhar um caminho de esperança, o plano soberano de Deus se desdobrava em mistérios ainda não revelados, deixando a todos à espera do que estava por vir. Quais novos atos de redenção o Senhor estava prestes a realizar? E como isso impactaria a trajetória de todo um povo? O desfecho era incerto, mas um novo amanhecer estava se formando no horizonte.